Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto sobre falar sim ou não para o outro, sim ou não para nós, não é mesmo? Semana passada nós falamos sobre, vou tirar meu óculos que está dando reflexo. Semana passada nós falamos sobre quando nós não conseguimos entender as escolhas das pessoas em torno de nós e por causa disso nós sofremos. Eu dei alguns exemplos que comentaram comigo durante a semana que, nossa, que exemplo diferente, nunca tinha pensado nisso, o outro lado da questão, porque nós sempre olhamos o nosso lado, o nosso sentimento, como que nós nos sentimos, como que nós nos vemos com relação às nossas escolhas, com relação às nossas atitudes, e tem sempre o outro lado. Então, tudo que nós fazemos na vida, e todas as nossas ações, ela vai ter uma consequência da nossa escolha, daquilo que nós decidimos, e esta consequência quase sempre envolve outra pessoa. Então, outra pessoa que vai ficar triste, ou que vai ficar alegre, que vai torcer ou não vai torcer por nós. Quando nossos filhos, quando os nossos companheiros ou companheiras tomam uma atitude que nos fere, que nos machuca, ou que nós não compreendemos esta atitude, quase sempre nós vamos pensar e falar da nossa dor, mas quando nós pensamos e falamos da nossa dor, nós temos que entender que tudo que causa uma ruptura, tudo que causa uma dor, uma angústia profunda, é como se nós estivéssemos passando, e quase sempre nós estamos passando, por um luto. Que luto que é esse? Que é isso? Quando nós perdemos o sentido, quando nós desorganizamos o sentido da vida. Então, nós precisamos reorganizar a vida. Todas as vezes que o nosso ego precisa reorganizar isso, é como se nós estivéssemos de luto ou nós estamos de luto. Então, o que é o luto? O luto é essa desorganização, é esse caos dentro da nossa psique. Os nossos filhos tomam decisões, fazem escolhas que nos causam luto. Se essa escolha, se essa decisão causou uma ruptura, causou um distanciamento, causou uma situação de desconforto e uma angústia, é um luto. Mas a pessoa não morreu, Sônia. Não morreu, mas o luto ele não é somente um caso de morte. Então nós temos o luto pela morte, nós temos o luto pela separação, nós temos um luto por uma separação através de uma adversidade, de uma briga, de um mal-entendido. Nós temos a separação pelo distanciamento, quando uma pessoa vai morar em outro lugar, longe de nós, afastado de nós. E nós temos um luto quando nós não aceitamos a atitude da outra pessoa. Quando isto ocorre e nós ficamos neste caos, nós ficamos nesse estado delicado, nós vamos perceber que a nossa escolha, a nossa atitude está associada à escolha, o direcionamento e a atitude da outra pessoa. E nós falamos bastante sobre isso. Eu dei até alguns exemplos bastante interessantes no fim da nossa live. Hoje, eu quero falar daquela escolha e daquele não ou daquele sim que nós fazemos para nós mesmos. Por quê? Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós falamos muito sim para a outra pessoa e muito não para nós. Ou o contrário também é verdadeiro. Falamos muito sim para nós e muito não para a outra pessoa. Quando a outra pessoa que nós estamos falando não
não está num relacionamento conosco, e relacionamento aqui, gente, não é exatamente um casamento, não é exatamente marido e mulher, não é exatamente pais e filhos, mas o relacionamento é quando nós nos relacionamos com várias pessoas em vários lugares. Então, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um nosso chefe, a empresa, quando nós vamos ao supermercado, ao hospital. Então, quando nós estamos nos socializando com outra pessoa. Aquela pessoa que a gente socializa é um relacionamento rápido, emergencial, duradouro. Isso vai depender daquilo e de quantas vezes nós vamos encontrar aquela pessoa. Quando essa pessoa que nós estamos relacionando não tem nada a ver conosco, nós não conhecemos, não vamos ver mais, não vamos encontrar, se a nossa atitude foi de sim ou de não, se foi de uma atitude positiva ou uma atitude negativa, nem sempre vai causar alguma coisa na nossa psique, nem sempre vai causar uma situação de desconforto ou uma angústia no nosso psique. Mas se estas pessoas são pessoas que fazem parte do nosso relacionamento mais próximo, do nosso relacionamento mais íntimo, nós vamos conter do mesmo jeito consequências. Nós sentiremos da mesma maneira a angústia quando nós falamos sim excessivamente para uma pessoa e deveríamos falar não. E nós vamos carregar esse sentimento de culpa, essa angústia. Por que eu não falei não? Por que eu disse sim outra vez? Mais uma vez essa pessoa abusou. Mais uma vez eu permiti. Mais uma vez essa pessoa chegou muito próximo. Por que eu não consigo dizer não para essa pessoa? Por que eu faço só o que essa pessoa quer? Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos num conflito. Então, diferente do que eu falei a semana passada, que a ruptura, a angústia, aquilo que a pessoa faz leva a uma ruptura e a um luto, dizer sim ou dizer não o tempo inteiro nos leva a um sentimento de culpa. E quando nós entramos no sentimento de culpa, no sentimento de angústia, nós passamos a nos cobrar com muita severidade. Nós somos muito severos conosco mesmo, então nós nos acusamos, então nós trazemos à tona personagens que nós criamos, situações hipotéticas que nós criamos, e esses personagens passam a nos acusar. Poxa vida, eu tomei uma atitude desta maneira, se eu tivesse tomado dessa outra maneira, talvez as consequências fossem de outro jeito, talvez fosse de outra maneira, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito assado. O que nós não percebemos? Que enquanto nós estamos nessa pulsão, nessa energia, nesse girar no mesmo pensamento, nós continuamos a dizer não para nós continuamos a dizer sim para a pessoa, continuamos sendo juiz de nós mesmos. O grande problema é que nós não paramos na questão do juiz. Nós vamos ser o juiz, mas antes de ser o juiz, nós somos ali um acusador, nós viramos réu, então nós acusamos, então nós nos colocamos nessa posição de réu e permitimos com advogado de acusação, que é o nosso estado de psique, é nós mesmos fazendo isso, eu vou me acusar, eu vou me agredir, eu vou me desvalorizar, vou ficar falando, nossa, isso quando a gente não vai muito além, você é uma panaca mesmo, onde já se viu agir dessa maneira, é muita tolice, quantas vezes você já disse isso mesmo para você, e você fez isso outra vez, então nós estamos fazendo essa acusação.
nós estamos ali na posição de réu, com um advogado de acusação, e vai chegar o juiz, e o juiz vai fazer essa sentença, e vem um carrasco, e o carrasco vai executar esta sentença. Então, o juiz vai dizer assim: você é culpado, então você merece sofrer, você merece se angustiar, você merece essa vida mesmo, você não tem que levantar aí do chão, né? Isso é para você aprender. E isto piora muito quando, junto com isto, acabamos por trazer conceitos religiosos. Eu fiz muito mal para Deus, aí agora eu estou recebendo a pena que eu merecia, eu sou um fracassado. Essa situação de culpa, gerando essa energia dentro da nossa psique, batendo na nossa rede de recalque o tempo todo, nós vamos nos sentindo cada vez mais triste, cada vez mais angustiado, e essa angústia nos leva a uma ansiedade. Aí a pessoa fala, ela começa a sentir dor. A angústia, gente, a angústia é uma dor real. Ela começa a sentir dor no peito, ela começa a ter taquicardia, disparar, além de disparar o coração, ela transpira, ela tem a sensação da morte iminente, ela vai para o pronto-socorro, acreditando realmente que está morrendo, está tendo um infarto, e ela está numa crise de ansiedade aguda, à beira de uma crise total de pânico, que é a paralisação pelo medo de uma ação. Nós somos o juiz, nós somos o réu, nós somos o advogado de acusação, o carrasco, e executamos a nossa pena. Todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós vamos sair dessa crise de ansiedade para uma crise de depressão, e nós ficamos nesse pulsionar de depressão, ansiedade, de cabisbaixo, reclamando da vida, e reclamamos que a nossa vida não vai para frente, que tudo aquilo que a gente faz só dá para trás, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, eu quero resolver os meus problemas, mas é um problema atrás do outro, e a pessoa não percebe que ela está desenvolvendo esse estado caótico em torno dela por causa desses pensamentos caóticos. Eu sempre falo que quando a pessoa está se sabotando demais, é muito bom ela dar um nome para o seu sabotador, que são essas acusações que geralmente vêm do superego, que está te acusando de um monte de coisa, porque ele tem um senso de dever, ele tem um senso de ética, está dizendo que você está fazendo errado, e dar um nome para esse sabotador, e conversar com esse sabotador como uma pessoa real, porque esse sabotador é você se sabotando, é o seu superego ajudando você a se sabotar. E não, para com isso. Está certo que as leis precisam ser cumpridas, mas você está apertando demais, você está me machucando demais. Eu tomei uma atitude, eu fiz uma coisa e eu disse não quando deveria dizer sim, ou eu disse sim quando deveria dizer não, mas eu estou apto a ver essa situação e mudar essa situação. Então, isso é um despertar, isso é ficar consciente. O que é que eu estou fazendo? É melhorar o seu ego, ser um ego mais forte, ser um ego mais decidido, tomar decisões com mais clareza. Ah, mas a minha filha não conversa comigo, meu filho não conversa comigo, o meu ex-marido é uma coisa terrível, a minha ex-esposa me persegue, o meu patrão, o meu chefe, todas essas pessoas em torno de nós, está sim causando um caos, mas nós estamos recebendo, nós estamos sendo uma antena receptora, nós estamos aceitando isso. Então eu estou sentindo esses pensamentos, sentindo essa energia,
e eu não estou dando uma significação, eu não estou fazendo o movimento de ressignificar essa energia, esse símbolo, de modificar essa situação, dar um símbolo, signar essa situação. Eu sinto a energia do meu ex-marido me perseguindo. Eu sinto que o meu ex-marido me persegue, que me machuca. Eu sinto que a minha filha, que eu tive que dizer não, também faz essa energia. Então, não receba essa energia. Não absorva essa energia é dela. Devolve para ela. Como que eu devolvo? É não acolhendo isto. Nossa, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é do meu chefe. O meu chefe pensa e age dessa maneira. Por que eu estou pensando e agindo como ele? Por que eu estou absorvendo as energias dele? Isso é um problema dele, não é meu. Deixa eu devolver isso para ele. Não, olha, eu não vou fazer do jeito que você quer, porque vai dar errado. O jeito correto é dessa maneira. Com o ex-marido, olha, eu não tenho que conversar com você. O nosso relacionamento já terminou, já acabou. Então, eu não tenho que conversar com você, eu não tenho que te ouvir, eu não tenho que te escutar, eu não tenho que permitir que você comande ou fale alguma coisa ainda na minha vida. E isso vale, o meu pai é uma pessoa muito complexa, sacaneia a minha vida, estraga a minha vida. Ele é o seu pai, maravilha, deixa o seu pai ficar na vida dele, você fica na sua vida. Não eu sinto falta, eu sinto necessidade, eu sinto saudade do meu pai, eu sinto saudade da minha mãe, eu sinto saudade dos meus irmãos, eu sinto saudade dos meus amigos. Mas essas pessoas te magoaram, te feriram. Você está pronto, está apto a ter um contato com essa pessoa novamente, sem ferir-se, sem se magoar, sem deixar que o seu estado de alma fique lamentável, a maneira de você cair lá na depressão ou ficar num estado de ansiedade? Não. Se eu encontrar com essas pessoas, eu não vou ter condições de ter uma vida saudável. Então dá mais um tempo. Não é o momento, não é a hora certa. E se eu encontrar com essa pessoa para brigar com ela, eu estou falando sim para as angústias novamente da minha vida. E é o momento de eu falar não. É o momento de eu falar, pare, fique ali, não me ataque, devolva, isso não é meu. Então, o posicionamento é uma coisa muito importante na nossa vida. E a outra coisa que deixa a gente muito mal por causa do sentimento da outra pessoa e do posicionamento da outra pessoa é quando nós acolhemos o que a pessoa pensa de nós. Então uma pessoa diz assim, é porque você é muito desregrado, é porque você é muito bagunçado, porque você é muito caótico. E aí você diz, é verdade, eu sou muito bagunçado, eu sou muito caótico, a pessoa acertou na mosca. Então, é por isso que a minha vida não vai para frente, não flui, sabe? Tem pessoas que nasceram para ser felizes, para ter uma grama linda, verdinha, eu nasci para camelar. Gente, isso são crenças limitantes. Isso são coisas que nos angustiam e são coisas que vocês acreditam mesmo que você tendo, a menos que você seja uma pessoa ateia, não acredita em Deus, não acredita que a vida tem uma causa a mais além da nossa própria vida. Então, se você é uma pessoa assim, que não acredita em nada, que a hora que a vida é esse estágio, do momento em que você nasceu até o momento em que você morrer, e esse estágio vai durar, esse estado, a gente vai falar disso, esse estado é do berço túmulo, 80, 60, 70, 90 anos, e não existe
uma probabilidade de existência pós-morte do corpo físico, você não carrega essa convicção, é mais difícil a pessoa aceitar. O que eu estou dizendo aqui parece um contrassenso, mas é mais difícil uma pessoa que não crê em absolutamente nada aceitar que ele é um nada. Aceitar que ele é ruim ou que ele tem dificuldade. Geralmente ele vai dizer, não, eu sou muito bom, eu sei que eu sou capaz, eu me conheço, eu conheço os meus valores, eu conheço a minha ética, o superego dele é muito equilibrado, o id dele é muito equilibrado, o eu dele é muito forte. Aí a outra pessoa que tem essa crença de que há um Deus acima de todas as coisas existentes, há um Criador, e que por causa de haver um Criador, nós temos vida, que a vida no corpo físico é uma passagem. Por que ela crê que ela é um nada? Por que ela crê que a outra pessoa pode interferir no seu livre-arbítrio, nas suas ações, e se sentir no direito de dizer que ela é inadequada e que ela comete muitos equívocos? Se ela tem algo que diz que ela não é isto, por que ela não confia nisso? Por que ela tem essa insegurança? A gente diz que todos, na psicanálise, a gente diz que todos nós temos cegueiras, nós temos pontos cegos, onde a gente, para sobreviver, para se manter firme e forte, para manter equilíbrio na nossa psique, nós carregamos determinadas crenças. Ok, lindo, maravilhoso, mas se para eu ter uma cegueira, por que eu tenho que ter uma cegueira para o negativo? Por que eu não procuro ter uma cegueira, então, para o positivo? Então, por que eu não vou entender o meu valor? Veja que eu estou falando aqui do olhar que nós temos sobre nós mesmos. Então, nós temos um olhar, às vezes, distorcido de nós mesmos. Por quê? Porque nós fazemos uma imagem distorcida. E essa imagem vem do espelho. Assim, olha, nossa, fulano, como você é bonito. A pessoa vira para você e diz assim, você acha que eu não tenho espelho em casa? Eu falo, espero mesmo que você tenha espelho na sua casa. Mas por que o espelho da sua casa não está dizendo que você é uma pessoa bonita? Porque eu me olho no espelho, Sônia, e eu me vejo. O que você vê no espelho? Eu olho para o espelho e me vejo, mas o espelho é um reflexo invertido do que você é. Se esse espelho estiver distorcido, se esse espelho estiver quebrado, se esse espelho estiver côncavo ou recôncavo, ele está mostrando uma imagem diferente daquilo que você é. O espelho é um reflexo invertido. O que você é a sua psique, é a sua personalidade, aquilo que você realiza, aquilo que você constrói, aquilo que você faz. Isso é o que você é. O que você coloca no espelho é a imagem que você tem de si próprio. Se eu tenho uma imagem negativa, eu vou ter uma imagem distorcida no espelho. As pessoas que têm transtornos alimentares, é uma das coisas mais evidentes, ela olha para o espelho e vê uma imagem irreal do que ela é. Por quê? Porque a gente diz, olha para o espelho, veja, não é isso que você está dizendo. E nós estamos esquecendo que ela não está olhando no espelho, o reflexo invertido, ela está olhando no espelho de si própria, ela está olhando para o seu eu, para sua self, para aquilo que ela é. A mesma coisa vale para a questão. Eu sempre pergunto e vocês estão ali de prova, eu sempre pergunto para vocês, como é que vocês se amam?
Como é que vocês querem ser amados? Como que vocês desejam se amar e ser amado? Porque quando a gente não valoriza esse eu, quando a gente não valoriza esse ego, quando nós estamos com uma autoimagem distorcida, nós vamos ficar na queixa muito tempo. Ou seja, nós vamos ficar na reclamação. E nós vamos esperar que o outro faça aquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós não vivemos porque nós esperamos que a pessoa se reconcilie, que a pessoa nos procure, que as pessoas peçam desculpa, peçam perdão. E nem sempre é uma questão de desculpa e de perdão. Mas quase sempre é uma questão de nós nos permitirmos ser felizes, de fluir a nossa vida, de fazer a nossa vida avançar. Minha vida está travada, estou cheio de problemas, estou cheio de dívidas, estou cheio de dificuldades, o meu trabalho não rende, eu estou doente. O quanto que você está se permitindo ficar dessa maneira? O quanto que você está andando de um lado para o outro na base da sua vida? Reclamando, justificando, reclamando do ambiente, acusando o ambiente, reclamando de afetos, reclama da vida. O que você pode fazer para melhorar a sua vida? Qual a ideia que vem na sua cabeça para você reclamar? Mas sabe o que é? Eu não faço isso porque a pessoa fez isso ou está fazendo aquilo. Ok, mas é a pessoa que está fazendo. O que você está fazendo de diferente? O que você pode fazer de diferente? Sabe o que é? Que você não conhece o meu ambiente, você não sabe onde eu moro, onde eu trabalho, você não sabe o tipo de pessoas tóxicas que eu convivo, você não sabe. O Brasil é uma merda, você entendeu? É por isso que a gente tá assim, tá lascado. Assim, não, mas olha, desde que o mundo é mundo, desde que o homem fez uma cerquinha e disse, eu vou cuidar de vocês, que se tem impostos, que se tem trabalho, que se tem exigência, a gente pode dar volta para ele. Mas é que você não sabe. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Você se ama? Você se quer? Você se aceita? Você se basta? Você se entende? Você tem condições de se auto-entender e ficar bem com você mesmo? Ou para você ficar bem, você precisa do outro? Porque quando nós precisamos do outro para tudo, o nosso ego está vazio. Eu estou buscando no outro o prazer da minha vida. Eu preciso transferir para o outro para ter um prazer, para me sentir realizado. E você? Não, sabe o que é? É que eu não sou ganancioso. Não é uma questão de ganância, gente. Ganância é uma coisa, pulsão de vida, energia para viver é outra. Vontade de viver, a ter expectativa de viver é outra. E sabe o que é? É que eu tenho, assim, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo da morte, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquele outro. Você, olha, não sei se te contaram isso, mas viver é um risco. E não é só você que está correndo isso. Se fosse só você, era muito fácil. A gente pegava você e protegia. Todos nós corremos risco. Viver é um risco. O propósito da vida, na psicanálise, a gente diz que o propósito da vida é a morte. Existe alguma pessoa em sã consciência que tenha mais que 10 anos que não saiba que vai morrer? Só que, do momento em que você está até o dia da sua morte, você tem que viver. E viver com intensidade. Porque este é o seu processo, esse é a sua vida. Agora, se você se castra profundamente
não se permite a nada, fica mais difícil, muito mais difícil. Ah, Soninha, você não podia estar falando isto, porque isso me machuca. Machuca. Tem muitas coisas na nossa vida que machuca. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não podemos resolver. Tem muitas coisas que a gente não pode resolver. Ah, é porque eu queria ter outro pai, outra mãe, porque o pai e a mãe que eu tive não foi a mãe. Não tem como você mudar isso. Aquela criatura é seu pai e é sua mãe. Não tem como você mudar isso. Você pode fazer a opção de viver bem com esse pai, com essa mãe, fazer a opção de viver mal com esse pai, com essa mãe, fazer a opção de se afastar desse pai e dessa mãe. Você tem 3 opções. Agora, você ficar sem fazer nada, reclamando do pai e da mãe, você está andando nessa base, sem um crescimento pessoal, sem uma autodescoberta e sem ressignificar essas energias. Meu pai me batia muito, e isso dói muito. Dói. Não tem como esquecer aquela surra que você levou do seu pai, aquela surra que você levou da sua mãe. Não tem como esquecer, o nosso cérebro não esquece nada, principalmente as coisas que são marcantes, principalmente as coisas que causaram trauma, que causaram uma energia. Então eu levei uma surra do meu pai, e isso causou uma energia, causou um trauma, causou um desamparo. É verdade, mas eu posso carregar esse trauma e essa energia dessa surra. Eu posso trabalhar isso na minha terapia, eu posso ressignificar isso e eu posso dar outro caminho. Os meus irmãos não valorizam a minha pessoa, não me compreendem, não me aceitam, me tratam mal, me desrespeitam. A mesma coisa. Eu posso procurar viver bem com os meus irmãos, aceitando-os como eles são. Eu posso me afastar, eu posso viver mal do jeito que eu já estou. Sempre nós vamos ter essas opções. De sim, de não, e da opção de ficar longe. Ah, mas sabe o que é? Você fala isso, mas é que são irmãos de sangue, consanguíneos. Sim, mas o fato de ser consanguíneo, de ser o mesmo sangue correndo nas veias, eles são tóxicos. E isso me faz lembrar uma frase, eu não tenho certeza se é de Albert Einstein, que diz que loucura é você ficar fazendo as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Isso é uma loucura. Então você sabe que os seus irmãos são tóxicos, que te prejudica, que te machuca, e você vai ficar pertinho dele, recebendo veneno, esperando que mude isso, só porque são irmãos de sangue? Mas é que, sabe o que é? É que Deus falou que a gente tem que perdoar, é verdade. Perdoar é o melhor caminho para a gente se sentir bem, porque quando a gente perdoa o outro, a gente também tem condições de se auto-perdoar. Mas em nenhum lugar está escrito que perdoar te obriga a viver junto. Em nenhum lugar está escrito isso. Se você perdoa e a pessoa vai te machucar mais uma vez e outra vez e outra vez, agora, todas as vezes que você levar o seu pensamento, que você direcionar a sua energia ou a sua pulsão de vida, pulsão de vida, energia, a sua libido para o objeto do desejo, e o objeto do desejo é a pessoa que te feriu, que te magoou, que te maltratou, você está fazendo uma sintonia com essa pessoa. E quando você faz uma sintonia com essa pessoa, é um canal aberto, é um canal de telefone.
Só que você não está no telefone, você está mente a mente, isso se chama telepatia. E eu não estou falando de uma superstição ou de alguma coisa religiosa, eu estou falando de ciência. A nossa mente pode se unir telepaticamente a outra mente por um sentido do nosso cérebro que chama propriopercepção. Ele pode olhar fora de si, ele pode sentir fora de si, ele pode registrar fora de si. E a gente fica tão admirado que a gente está pensando numa pessoa e a pessoa liga. Olha, mas não sei, me deu uma vontade de te ligar, de repente você entrou no meu pensamento e a gente diz, mas eu estava pensando em você. Lógico, sintonia. Então a pessoa, eu acordo de manhã e penso no meu ex-marido. Sintonia. Eu acordo de manhã e penso nele, penso uma coisa ruim. Sintonia. Aí meu dia inteirinho ficou uma porcaria. Porque eu comecei com uma escolha ruim. Eu comecei dizendo não por mim, em vez de dizer sim. Eu posso escolher acordar de manhã e falar, nossa, que dia maravilhoso, que sensação deliciosa, Mas eu posso acordar de manhã e pensar, nossa, mais um dia, tenho que trabalhar, não estou com vontade de levantar da cama. São pulsões que eu escolho. Tá rindo, né? Mas isso é uma grande verdade. São pulsões que eu escolho. Ou eu escolho a libido para Eros, ou eu escolho a libido para Thanos. Um é luz e o outro é sombra. Eu faço essa escolha. Tá doendo? Dói. Nós sentimos dores. Nós somos células vivas. Carne, nervo, ossos, dói. Mesmo que o médico diz que tal coisa não dói, porque às vezes a gente vai no médico dizendo que está doendo alguma coisa, ele diz, isso não dói. Não dói, porque não é você que está sentindo, eu estou sentindo, está doendo. Pode ser psicológico. E daí? Dizem que o frio também é psicológico. Vê se o Carlos está de camiseta regata, porque está frio lá. Entendeu? Vê se eu tô de alcinha. E o frio não é psicológico? O frio nada mais é do que a ausência do calor. Eu sei disso, mas o meu corpo não está sabendo disso. Tá dizendo que tá frio. Entendeu? Então dói, nós somos seres vivos. Mas eu posso escolher ou não o sofrimento. O sofrimento é uma escolha. As pessoas nos ferem, mas eu posso escolher ou não a ferida. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, nós não precisaríamos de terapia, nós não precisaríamos de médico, nós não precisaríamos de remédios, nós não precisaríamos nem da outra pessoa. Nós não precisaríamos de Deus, a gente não precisaria de nada se fosse fácil. Se a gente tirasse de letra assim. Mas eu vou citar Melanie Klein. Ela diz que cada vez que a gente aprende alguma coisa e cada vez que nós adquirimos um pouco mais de conhecimento, nós somos expulsos de um paraíso. Porque o que é? Todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa, nós descobrimos que temos algo mais para aprender. Cada vez que nós melhoramos numa situação, nós descobrimos que temos que melhorar um pouco mais. As pessoas interferem na nossa vida o tempo inteiro, nós vivemos em sociedade. Basta ver que uma pessoa lança uma moda, uma determinada cor, um determinado corte de roupa, um determinado corte de cabelo, e pouco tempo depois está todo mundo, ou uma grande maioria, usando aquilo. Então o ambiente influencia a nossa vida, sim. Isso me faz lembrar nos anos 90, quando um jogador de futebol específico da seleção brasileira fez um corte de cabelo que era uma coisa horrorosa, e 15 dias depois, para todo lugar que você andava, estava uma
casa com aquele corte de cabelo. Você falava, meu Deus, vou ter que andar com óculos de sol por um bom tempo, porque isso é muito feio de ver. Entendeu? Então isso é moda, isso impregna, né? As pessoas utilizam, gostam, copiam. Na natureza nada. Nós nascemos originais, e Jung diz isso, nós nascemos originais e morremos cópias. Por quê? Porque nós vamos copiando tudo e todos que vão passando e cruzando por nós. Mas eu não preciso copiar do outro a coisa ruim do outro, a negatividade do outro, o posicionamento inadequado do outro. Por que o posicionamento adequado, por que a coisa boa, por que a cultura, por que a virtude nós temos dificuldade? Porque dói mais, porque nós temos que trabalhar mais, porque nós temos que ressignificar mais. Então, quando a gente está falando de sim ou não para nós, é saber escolher o que é melhor para nós. Eu posso escolher ser melhor para os meus pais, mesmo que eles não foram bons pais. Mas eu posso escolher não ser melhor porque eles não foram bons pais. E eu posso me escolher afastar-se dele. Qualquer uma das 3 situações que você tomar, vai ter um grupo dizendo que você fez certo ou errado. A opinião alheia vai nos atingir independente da escolha que você fizer. Por que dar bandeira para eles? Porque ouvir deles eu não disse, eu não estava certo, eu não estava correto, a pessoa realmente não. Então, o que o outro pensa de nós interfere muito na nossa vida. E nós também vamos observar e vamos dar opinião na vida da outra pessoa. Mas o nosso eu precisa, a nossa personalidade, aquilo que nós somos, precisa ser forte. Precisa ter coragem de escolher as coisas boas para si próprio, aprendendo a dizer sim ou não de acordo com as situações. Eu não posso dizer sim, só porque a pessoa quer, só porque falando sim para a pessoa, ela vai me fazer feliz. Mas, gente, a felicidade não é uma coisa externa. A felicidade é um sentimento interno, como esperança, como confiança, como fé, como tristeza. Felicidade é sentimento. Então ele não pode estar fora, ele tem que estar dentro. Ele está nas suas emoções. Então felicidade é um estado, é um sentimento que eu posso sentir em um grau maior ou menor. Aí tem aqueles pessimistas que gostam de estragar o propósito dos outros e dizem assim, a felicidade não existe, só existe momentos felizes. Claro, igual a confiança, igual a paciência, igual a alegria, igual a serenidade, igual a tranquilidade, são momentos, porque a nossa vida é constituída de momentos sobre outros momentos e outros momentos que constroem uma situação inteira. Agora, nós podemos fazer o momento feliz ser longo? Podemos. E por que nós não fazemos? Porque vamos mesclá-lo com sentimentos negativos, com o viés da negatividade. Vamos dizendo assim, eu até gostaria de ser feliz. Mas, a fulana me atrapalhou a vida, falou assim. O que a pessoa falou de você não vai mudar nada na sua vida. Agora, se você escolher ser infeliz porque ela falou aquilo, é uma escolha sua. Você está só abrindo mão de uma felicidade para o quê? Para uma tristeza. A pessoa pode falar o que quiser de você, não vai mudar nada o seu estado de alma se você se compreender, se você se entender. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Senão, nós viramos joguetes, marionetes na mão das outras pessoas. Então, para eu ser feliz, eu preciso do outro. Eu sou só feliz se eu sou casado. Eu só sou feliz se eu tiver filho. Eu só sou feliz se eu tiver cachorro, se eu tiver gato, se eu morar não sei aonde. Gente, nós podemos ser felizes embaixo de uma árvore.
Nós podemos ser felizes em qualquer lugar. Nós podemos ser imensamente felizes numa cama de hospital. Você já imaginou a seguinte situação? Visualize a seguinte situação. Você está numa cama de hospital, está internado, o médico passou 2, 3 dias lutando desesperadamente pela sua vida, desesperadamente lutando pela sua vida, fez todos os recursos, encostou, colocou a mão na mesa dele, falou: Senhor de misericórdia, me dá uma luz, me dá uma orientação, eu preciso salvar essa pessoa, eu prometi, eu fiz o juramento. E aí a pessoa tá lá: nossa, se eu fazer isso, se eu fazer aquele outro, e você volta à vida. E aí você tá lá na cama. Aí o médico chega e diz para você assim: olha, foi uma luta, mas vencemos. Você não corre mais o risco de morte. Nesse exato momento, agora você tá com vida, você tá feliz, você fica em paz. O risco, o perigo passou. Agora é só recuperar, descansar, repousar. Daqui 2 dias, 3 dias, vou te dar alta. Você olha para o médico, você sente uma imensa felicidade, porque você está vivo e não vai morrer. Porque ele disse que você não vai morrer mais. E você olha para ele e diz: ai, doutor, graças a Deus, eu estou curado. Nem lembra de falar para o médico: muito obrigado pelos seus 3 dias de plantão doido, aqui não é a mesma coisa. E o médico olha para ele e fala: é verdade. Graças a Deus você está curado. O instrumento que Deus utilizou para você estar curado não recebe nem um muito obrigado. Você já imaginou se esse médico, depois de passar por tudo isso, ele saísse e falasse: já que Deus cura tudo, quer saber de uma coisa? Eu vou pendurar a chuteira na próxima vez que nós ficarmos doentes. Entenderam? Nós precisamos uns dos outros. Nós temos que dar a gratidão a quem participa da nossa vida e integra a nossa vida, que nos socorre, nos auxilia. Nós temos que dar depoimento. Nós temos que falar: eu passei mal, eu fiz isso e o médico foi maravilhoso. Se aquele médico não estivesse lá, eu posso dizer: aquele médico nasceu para isso, está na profissão certa, que Deus o abençoe e continue fazendo dele um bom médico. E a gente tem que fazer isso com a costureira, sabe aquele vestido chique da noite que você vai? Nós temos que fazer isso com o professor, nós temos que fazer isso com a moça do caixa, porque são todas pessoas que deram a oportunidade do nosso dia ser melhor, para causar em nós, dentro de nós, no nosso sentimento, uma ampla felicidade. Uma ampla felicidade. Isso é se socializar. Isso é saber dizer sim e dizer não para si e para o próximo. Microfones abertos, e hoje eu estou muito feliz que o Rafael voltou, o Alexei, acho que ele já até saiu. Fico muito feliz de ver vocês aqui. A Sil também participando, a Anitta, fico muito feliz, né? Obrigada, Grace. O microfone está aberto. Sônia? Oi? Na verdade, a pergunta que eu vou te fazer agora, você já deve ter feito na sessão da semana passada, e também não fiz a nossa terapia, porque eu não achei legal, achei bom fazer agora. Essa disputa entre o sim e o não, para as várias N situações que a gente vive na vida, e que normalmente nos encurralam em algum lugar, né? Tanto o sim como o não, eles são tomados
aproveitando, eles são tomados por que parte específica do cérebro? Pelo mesmo? Quando eu digo sim, quando eu digo não, eu ativo a mesma parte do meu cérebro ou não? Depende Depende. Porque é exatamente isso. Porque entre o sim e o não existe o depende. Depende das emoções, Carlos. Sempre das emoções. As emoções estão no sistema límbico, o raciocinar está no sistema neocórtex. Então, nós estamos sempre tomando decisões raciocinadas ou emocionadas. Então, tanto sim como não pode ser acionado por lugares diferentes no cérebro. Mas isso não é o mais importante, em que lugar exatamente do cérebro que está sendo acionado. O importante qual que é? Qual a resposta que eu estou dando às minhas emoções? Toda e qualquer atitude que nós vamos tomar está vindo das emoções que estão sendo movimentadas ali. Ela se movimenta. Qual é a resposta que eu vou dar? De que maneira como eu vou agir? Quando eu estou pensando nisso, eu estou no neocórtex. Eu estou aqui, ó, pré-frontal. Entendeu? Com dúvida ainda? Esclareceu? Tá. Ou seja, é sempre a parte consciente que toma essa decisão. É sempre o ego que toma essa decisão. Sempre o ego que vai escolher. Sempre o eu. No consciente. Nós somos regidos pelo inconsciente, 99%. O que a neurociência diz? 99% nós somos 99% inconsciente, somos regidos pelo consciente e aproximadamente 80% das nossas ações são instintivas, acionadas pelos nossos instintos. Portanto, nós temos que estar bem despertos para ter essa resposta correta. Por isso que em vez de nós pedir desculpa, nós gritamos. Por isso que em vez de nós falar para a pessoa, não compreendi, o que você quis dizer, e isso é muito comum com marido e mulher, você dá um berro com a esposa ou com o esposo. Por isso que nós ficamos irritados com as ações dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não temos, em vez de nós raciocinarmos, nós damos uma resposta emocional, uma resposta instintiva. Você quer o que comigo? Por que você está falando isso de novo? Nós temos essa dificuldade de esperar uns segundos, de respirar um pouquinho, de pensar um pouquinho e dar uma resposta correta, adequada para nós e para o outro. Tá? Nós fazemos isso com a gente mesmo. Você é um panaca mesmo, não sabia. Então, isso é uma resposta inadequada que você dá para você mesmo. É aqueles vilões lá que eu estava falando. Entendeu? É porque a live de hoje, assim, você abordou de uma forma muito profunda, assim, as emoções, né? Que nos levam a atitudes que nos beneficiam ou nos prejudicam, né? Sempre as emoções falam mais alto. Nós somos movidos pelas emoções, né? Nós somos movidos. As emoções vão atuar, vão trazer uma resposta para o ego, e o ego vai escolher essa emoção, responder a essa emoção, com clareza ou emocionadamente também, com clareza ou sem clareza, com objetivo ou sem objetivo, com prazer ou com desprazer. Vai depender muito. Quanto mais a pessoa se entende, quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais ela compreende por que ela tem esta ou aquele sentimento, melhor serão as suas respostas. Melhor serão as suas respostas. Legal. Estou satisfeito. Estou passando a chave, gente. Vamos lá. Eu quero falar uma coisa. Pode falar, Marta. Depois a Silvia. Você falou do negócio do espelho, né? De se achar bonito ou não.
Eu tive essa fase. Eu fui muito bonita, jovem e tal, todo mundo falava tal. Mas aí, sei lá, teve uma época, eu não sei explicar, faz um tempo isso. Mas que eu não me achava, então iam tirar foto, eu fugia, sabe, essas coisas? Sim. Mas agora, eu me acho linda. Que bom. Então, aquilo que você falou, quando você não tá legal, você se olha no espelho e não gosta de você. Eu quis dizer isso para ver que isso é verdade, gente. Eu lembro que isso aconteceu comigo. Perfeito, querida, é isso mesmo. E até as pessoas começaram, nossa, Marta, você tá linda. Quer dizer, então as pessoas veem isso também. Porque nós irradiamos a nossa felicidade, aquilo que nós estamos e aquilo que nós somos. Bom, era isso, só para dizer que era verdade. Tá bom, Marta. Sil, pode fazer sua pergunta, querida. Na verdade, Soninha, nosso tema de hoje foi profundíssimo. E quando você entra nessa conexão de ficar pensando em algo ou alguém que você não quer pensar, como que você faz para sair disso? Né? Porque daí você acaba entrando às vezes na energia de outras pessoas e eu sempre me parava com a pessoa, caramba, eu encontrava com a pessoa, eu falei assim, meu Deus, gente do céu, que coisa, eu ficava falando assim, eu falei, como é que pode isso? E agora você falando, faz total sentido. Tá. Nós atraímos muitas vezes no consciente. Vamos lá aproveitar a pergunta do Carlos. Como é que eu respondo isso? Então, no consciente, eu não quero pensar na pessoa. No inconsciente, eu estou trazendo a pessoa, porque a energia que eu tenho dessa pessoa não foi trabalhada. Então, eu não quero falar dessa pessoa, não quero encontrar essa pessoa, não quero ver essa pessoa, porque essa pessoa me feriu, magoou. Mas eu não trabalhei esse trauma, eu não trabalhei essa energia. Então, no consciente eu não quero, no inconsciente eu trago. Como o inconsciente ele é atemporal, ou seja, no consciente eu estou lá no futuro, lá no presente, e aquilo que a pessoa me fez faz 2 anos, 3 anos. Só que para o inconsciente é aquele momento, ele não tem passado. Ele está no momento presente. Qual é a melhor coisa? Por que eu estou encontrando com essa pessoa? Por que eu estou trazendo essa pessoa? Eu estou trazendo essa pessoa porque o que eu estou sentindo para essa pessoa está me atraindo. Não é o do consciente, é da minha energia, do que eu estou sentindo. A gente vai usar o coração de representação, mas não é o coração, é a psique. O que eu estou sentindo? Eu não me sinto bem com essa pessoa. Eu preciso trabalhar essa energia. Eu preciso fazer com que o que essa pessoa me fez é melhor. Eu perdoo, deixo ela aí. Eu desapego, é um apego. Eu desapego, deixo ela aí. Ela não pode mais me ferir, ela não pode mais me magoar. Então eu vou distanciando a minha energia dela. E como é difícil para a gente parar assim para admitir que está pensando umas coisas bem horrorosas das pessoas, e aí então a gente fica disfarçando, fica se auto-enganando que está tudo bem. Não, o nosso inconsciente, a gente não engana ele não, você entendeu? Não adianta tentar disfarçar. Então essa pessoa está me aparecendo porque eu estou ainda sentindo, e eu não estou sentindo bem, eu estou atraindo, porque eu não estou sentindo bem, eu estou atraindo. Então eu preciso desapegar, deixar essa pessoa aí. Ela feriu, ela magoou, mas ela não pode continuar mais ferindo. Perdão não é esquecimento, Sil. Perdão é aquilo que a pessoa fez não machuca mais. Tá bom. Tá certo? Olha. Oi. Então, eu posso levar isso para os sonhos também? Eu não converso com a pessoa, eu não procuro, mas no meu sonho isso tudo volta. Sim, porque o nosso sonho o inconsciente só consegue falar conosco
através dos sonhos. E ele vai simbolizar, ele não tem verbo, ele não tem palavras como a gente tem no consciente. No inconsciente, ele só tem símbolo. Então, eu vou simbolizar, eu vou ver a pessoa, eu vou estar falando com a pessoa, ou eu vou ver coisas extravagantes, ou eu vou voltar. Você quer ver? Eu fui muito triste numa casa, eu fui muito machucado, ou eu fui muito feliz, eu vou voltar lá naquele lugar, naquela casa, vou sonhar com aquela casa. Ou alguém me perseguiu no trabalho, vou voltar para o escritório de trabalho de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque a energia, a mesma energia que a Sil perguntou, está ali. Eu não trabalhei, e ela está dizendo, você precisa trabalhar, você precisa mexer nisso. Você vai trazer por sonho. E quanto mais você trazer por sonho, mais significante é essa energia. Entendeu? Quanto mais desconfortável você sente com a pessoa, mais você vai trazer para o sonho. Porque o inconsciente, tanto o id como o ego, ele quer encontrar uma solução para você, ele quer ajudar você a encontrar uma solução, ele quer ajudar você a escolher. E não é uma coisa de escolha, é uma coisa assim, eu não vou escolher o id, vou lá e vou brigar a pessoa, vou passar com o carro em cima da pessoa. Não é uma coisa de, eu vou acusar e vou fazer isso que é o super dever. É uma situação de, essa pessoa me feriu, me magoou, mas está tudo bem, ela não me machuca mais. É um problema dela, não é meu. E aí o inconsciente vai entender que aquela energia foi ressignificada. Então eu tenho que ter isso no consciente primeiro, para que o inconsciente também entenda. Sim. Tá. Tem que ter no difícil, hein? Isso difícil. Difícil. Dificílimo. Dificílimo. Vai. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente, não participa aqui, faz 20 anos que ele não fuma. Ele disse assim que cada 15, 20 dias ele sonha fumando. Vai ver? Daí ele fala assim, meu Deus, eu sei que eu não posso fumar e coisa parecida, mas eu Sônia, eu deito na rede, eu acendo cigarro, cada tragada que eu dou no meu sonho, ai, que delícia que é. Eu acordo de manhã e falo, ainda não trabalhei essa energia. Que ele, todas as vezes ele vai trazer para terapia. Hoje eu quero falar de cigarro, né? Hoje eu quero... Entendeu? Bom. É difícil, não é fácil, não. É difícil. Demorado. Demorado. Mais alguma pergunta? Não? Antônio, tua vez. O tema aí mexeu bastante com o pessoal, né? Bastante. Mas, pelo que você estava falando, emoções, sim, não. Se nós pensarmos que a nossa vida ela é composta de experiências, de vivências, e que ela é um labirinto. É um labirinto de Dédalo, onde está o Minotauro. E a cada escolha que nós fazemos, Ivone está rindo lá, que nós fazemos esquerda ou direita, tem a possibilidade de encontrarmos a fera, que vai nos magoar, vai nos ferir, vai nos colocar medo, vai nos colocar em dúvida, vai talvez nos fazer recuar, mas nós não sabemos qual é a saída. Então nós temos esse labirinto na nossa frente. A nossa existência é assim. E esse labirinto é construído, como a Soninha já falou, desde o momento que nós nascemos. Ele é construído por nossos pais, por nossos irmãos, por nossos amigos, por todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Alguns foram bons relacionamentos, outros nem tanto. Outros não significaram nada. Mas o mais importante que eu vejo dentro de tudo que foi debatido, daria para debater muito mais, né, Soninha?
Muito mais. Mas é o quanto nós entendemos o real significado da vida. Que valor nós damos a ela? Se nós valorizamos a vida, o aprendizado, os encontros, os desencontros, nós faremos escolhas muito mais equilibradas, porque a vida é importante para nós. Nós não somos mais precipitados, nós não somos mais atarefados ou mesmo inconsequentes. Assim sendo, eu ouso dizer que o fio de Ariadne que vai nos tirar do labirinto é construído por nós mesmos. Ela não estará lá fora com o seu fio para nos levar de volta. E o Minotauro estará sempre à nossa espera. O que é o Minotauro? São as experiências que nós não vivemos ainda. Nós não vivemos essas experiências, portanto, ele é sempre assustador. Mas nós precisamos entender que esse Minotauro e esse labirinto está dentro de nós. O que o cara estava perguntando, o que a Soninha respondeu, consciente, inconsciente, subconsciente. E o inconsciente assusta, apavora, porque ele surge no canto do corredor do labirinto que a gente menos esperava. Você acha que ele está à sua esquerda e ele está à sua direita e você se depara com ele. Mas se nós sabemos a importância da vida, quanto é valoroso o coração bater, quanto é valoroso ter amigos, quanto é valoroso aprender, como a senhora disse, estamos sempre aprendendo, o quanto é importante ter algo em si que te dá valor à continuidade da vida, você não bate de frente, você não briga com o Minotauro, você não vai sacar uma espada e matá-lo porque ele é você. Ele é você. Então você vai olhar para ele e dizer, não, essa experiência ela me assustou, ela me traumatizou. O caso da Silvana aí, a Silvana deve ser, né? Que perguntou sobre as questões do pensamento quando se encontra com outra pessoa. E a Sônia respondeu claramente. São conexões estabelecidas que ficaram muito marcantes na nossa existência. Ou por terem sido muito boas, ou por terem sido ruins, ou se eram boas e se tornaram ruins. Mas elas nos amadureceram. E é o que a Sônia disse, esse amadurecimento nos leva à análise de que se isso me fere ou não me fere mais. Não me fere mais. Não que eu não vá lembrar, mas não lembra machucando. Não lembra sangrando. Lembra como algo que você viveu, serviu, experimentou, vida que segue. Né? Então, meus queridos, minhas queridas, a vida é assim. Sim, não são normalmente escolhas baseadas no quanto eu valorizo a vida. Se eu a valorizo, a experiência não é valorizada. Se eu valorizo a experiência sim, também é valorizada. E eu cresço, eu melhoro, eu me torno mais equilibrado no trato com as pessoas. Eu não grito mais, eu não xingo mais, eu não desafio mais, eu não provoco mais. Eu entendo. É isso. Muito bom. É isso, Aninha. Parabéns, Antônio. Você acabou colocando uma parte muito boa e foi muito bem lembrado aí o mito do labirinto de Dédalo, o Minotauro e o fio de Ariadne, né? O mérito é seu, você que me leva a pensar essas coisas. Obrigada. Então, o mérito é dos dois. O que acontece? Que é muito bom nós sabermos que podemos fazer as escolhas corretas. E nós não precisamos nos culpar eternamente, que nós podemos curar as energias, que cometer equívocos, todos nós cometemos. É impossível, diante de milhões e milhões de decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, porque milhões
de decisões. Por que eu estou exagerando desse jeito? Nós não temos consciência que nós tomamos milhares de decisões por dia, né? Então, o assunto vai fazer você fazer terapia pro resto da vida, isso mesmo, Nito, tá? Então, nós tomamos decisões ao longo da nossa vida o tempo todo. Nós acertamos, erramos, reconstruímos, corrigimos o equívoco, mudamos a nossa rota. E enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos construindo o fio aí de Ariadne, lembrando que ela tecia e destecia, lembrando que a gente precisa fazer realmente isso. Tecer esse fio invisível da compreensão e se auto-entender. Muito bem lembrado, gostei muito que você trouxesse à tona aí. Depois a gente pode falar mais em outras lives, para quem não conhece esse mito extraordinário aí do Minotauro. E olha que visão legal, né? O Minotauro sendo as experiências que nós ainda não vivemos. Quem é que não tem medo do desconhecido? Quem é que não tem medo daquilo que ainda não conseguiu viver? Então, muito bem, obrigada, Antônio. Só complementando, Soninha, sobre o medo, nós temos uma coisa muito interessante. Nós nos acostumamos com a nossa dor, com o nosso sofrimento. A gente se habitua a eles. Nós lidamos bem com o que nós já sofremos. E nós temos medo de avançar e encontrar dores diferentes, sofrimentos diferentes, e isso nos paralisa. É o que a Sônia acabou de dizer. Não podemos ter medo, temos que enfrentar. Entendeu? É isso. É isso, gente. Então, eu acho que isso é muito importante. E deixa eu ver ali, acho que está tendo pergunta ali. Deixa eu ver se tem pergunta. Se eu não pôr o óculos, eu não leio, gente. Deixa eu ver o que a Aninha disse. Ah, muito bom, Aninha. É isso mesmo. A live dá esperança da gente conseguir lutar com a nossa dor. É exatamente isso. Bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então nós ficamos por aqui. Boa semana para vocês, bom fim de semana, muita paz. Semana que vem a gente está de volta. Que bom ver vocês. Fico feliz, Sil, que você voltou. Estava com saudade de você. Tchau, tchau. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele aviso chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe. É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina. Saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar. Isso eu tenho certeza. Venha!